Boa noite! Hoje apresentamos o documentário Rock em Santa Maria, vislumbrando o cenário de bandas autorais e covers, produzido na disciplina de Projeto Experimental em Rádio do Centro Universitário Franciscano. Nesse documentário, iremos mostrar parte do cenário musical que envolve as bandas autorais e covers e o circuito de casas noturnas da cidade. A partir de agora, você acompanha a opinião de músicos e produtores da arte sonora de Santa Maria, com depoimentos sobre os processos de produção, dificuldades na construção da carreira e as oportunidades no mercado musical. Os objetivos são mostrar ao público que gosta do tema qual o caminho percorrido pelas bandas até o produto final, a música, que seja satisfatório tanto para os músicos quanto para o público. Além disso, as motivações e as referências que envolvem esse processo das bandas também serão evidenciadas. Considerações dos profissionais da área musical no âmbito da circulação e das oportunidades envolvendo as bandas de rock e a visão de empresários sobre a abertura de espaços para a manifestação dessas expressões artísticas autorais aqui na cidade. Contribuem para o conteúdo deste documentário as bandas Inseto Social, Guantánamo Groove, Lug e Veikan, e os empresários Leonardo Palma, do Boteco do Rosário, e Marcelo Cunha, do Zeppelin Bar. Universo que desperta diferentes sensações em milhares de pessoas por toda parte. Mesmo aqueles que não possuem habilidades musicais ou não gostam tanto desse tipo de arte, não podem negar que a música está presente em inúmeros momentos de suas vidas. Seja para comemorar, desestressar ou até mesmo para curtir a fossa, como dizem por aí. Fato é que a música permeia nosso cotidiano, mesmo que não percebamos isso. Muita gente comenta que determinada música faz lembrar de uma certa época. Outros ainda dizem que se sentem felizes, tristes ou calmos quando ouvem alguma produção musical. Esses sentimentos podem ser causados pelas intenções dos músicos nas suas criações. Mas isso não significa que o compositor tenha domínio e consciência das possíveis sensações que irá causar no ouvinte. Mesmo assim, os artistas acabam levando ao público que os acompanha, por meio de suas produções, sensações induzidas por notas, acordes e ritmos que levam tempo, inspiração e conhecimento para serem criados. O vocalista da Guantánamo Groove, Yuri Medeiros, comenta sobre suas inspirações. O processo de criação cada vez é único e de cada música ele é único, né? Às vezes pinta de um sonho, às vezes pinta de um devaneio, de uma inquietação, de uma vontade de fazer uma música específica, às vezes pinta do nada, a gente tem que sair anotando coisas no papel porque está pintando um som. Eu venho mais da pegada latina e latino-americana, música gaúcha, música regional. Curto muito também o punk rock, o rock nacional, enfim. O Wagner tem uma pegada mais do groove, mais do funk, mais do soul. Também curte uma pegada um pouco mais forte do hard rock, do rock clássico, né? Mas ele é mais do flow. Para se chegar nessas sensações, é necessário um ponto de partida, e é nesse momento em que aparecem as primeiras dificuldades. As ideias podem surgir de diferentes maneiras, que variam entre os músicos. Flamarion Rocha, vocalista da Inseto Social, explica. É difícil explicar de onde vem a música, né? No momento que tu tá tentando compor, não vem nada assim, daqui a pouco ela vem, né? Então dá pra dizer até que vem da onde a música, né? A gente nem não sabe de onde vem do nada. Na verdade é uma coisa meio sem explicação, assim, né? Tem que estar inspirado, eu acho, é uma inspiração que vem. Aquela velha história, né? Já complica um pouco, né? Porque como a gente tá numa cidade de médio porte do interior, né? Não há muitos espaços para tocar, né? Então viver da música aqui, para quem tenta viver, creio que é complicado. E aí, claro que quem faz cover acho que vai ter mais chance, porque as casas geralmente, tradicionalmente, aceitam, né? Aceitam mais as bandas que fazem cover, né? Mas nem todas as bandas trabalham da mesma forma. Trazendo para o âmbito das bandas que, além de trabalhar com músicas autorais, também atuam como covers, o vocalista da banda Veikan, Matheus Oliveira, comenta sobre o processo de composição e suas dificuldades. Então, em relação às próprias covers, né, como eu disse que nossa intenção sempre foi trabalhar nas próprias, mas ao vivo a gente não tem como tocar só música própria, até porque não tem material suficiente para fazer um show ao vivo durar
aquilo que deve durar, né, de 30 a 40 minutos, a gente não consegue fazer isso tocando só própria. Mas a gente parou durante um tempo, inclusive, de tocar, a gente ficou quase 3 anos sem tocar, focando em escrever material próprio. O baixista da banda Lug, Lucas Odorizzi, complementa essa abordagem. Quando a gente montou a Lug, a gente já vamos fazer o som, né? Vamos começar a fazer som. Aí eu fiz, no primeiro EP são 3 músicas, né? 2 autoral e um cover. O cover sempre me enche uma linguiça, assim, né, cara? Então tem a Jack, que é minha, e Sexta-feira, que é do Léo. Então a gente tinha poucos covers. Então, né, no começo aí, conforme foram vindo os autorais, os covers iam caindo fora, né? Então agora a gente tá com o projeto para o próximo disco, a princípio vai ser agora só autoral, né? A batalha por espaço para mostrar o trabalho realizado por bandas autorais já é antiga. A santamariense Inseto Social é um exemplo dessa luta. Logo no início dos anos 2000, a banda ganhou reconhecimento estadual por ter percorrido a pé o trecho entre Santa Maria e Porto Alegre. Os integrantes da banda percorreram cerca de 270 quilômetros em 11 dias, com o objetivo de tocar em um dos palcos alternativos do planeta Atlântida. A Inseto Social é uma banda autoral de rock, formada em janeiro de 1998, em Santa Maria. Em 2000, a banda lançou seu primeiro CD independente, que levava o nome da banda. 2 anos depois, a banda lançou o EP chamado Ed Wood Nunca Ganhou um Oscar. Depois de tocar em vários festivais pelo Rio Grande do Sul, o grupo deu uma parada em 2005, tocando eventualmente em casas de shows. Mas em 2007, a banda deu mais um salto na carreira e se apresentou na cidade de Posadas, na Argentina, no Posadas Rock. Em 2010, o grupo iria voltar aos palcos e às composições. Sobre isso, Flamarion Rocha comenta. Se reúne esporadicamente para ensaiar, faz algum show também quando surge, assim, de vez em quando, sem muita preocupação, assim, profissional, digamos, né, de viver disso, no caso, né, a gente não vive da música, ninguém mais vive, todo mundo tem seu emprego, sua profissão, a gente se junta para se divertir, para tocar. Então, nesse sentido aí, a gente alcança o nosso objetivo, né, que é continuar mantendo a banda viva ainda e tocando de vez em quando, por diversão, por entretenimento também. Então, nesse sentido aí, não tem dificuldades, né, para alcançar os nossos objetivos. No cenário autoral, Santa Maria está bem provida de artistas. Além da Inseto Social, outra banda que vem conquistando seu espaço na noite santamariense e mescla suas apresentações com músicas covers, trazendo influências de bandas como Flogging Molly, Dropkick Murphys, Bad Religion e Ramones, é a Lug, uma banda de Celtic Punk formada no ano de 2009. Em 2010, o grupo lançou o EP Coisas, Música, Seva, Vida. 3 anos mais tarde, em 2013, o grupo lançou o álbum Quando os Canecos Batem, produzido em Porto Alegre, no estúdio Mu Bemol. As composições do grupo são letras que servem como desabafos sobre a rotina enlouquecedora dos dias atuais. A banda preza por transformar suas melodias na diversão esperada nos finais de semana, em que ficamos na companhia de bons amigos. Divertir-se fazendo rock é o objetivo da poesia simples composta pela Lug. A banda traz influências da música celta, mais especificamente a irlandesa. Esse estilo musical é mais dançante e utiliza o instrumento como gaita, banjo e violino. Com estilo original, a banda utiliza a gaita diatônica, conhecida gaita ponto dos gaúchos. A busca por espaços onde a diversão está em primeiro lugar e onde só há tempo para pensar no presente também faz parte da aura do grupo. O ritmo é para frente. Como eles mesmos alegam, na Lug não há clave para a tristeza. O baixista da banda, Lucas Odorizzi, mais conhecido como Bala, adianta que novas composições já existem nas projeções da Lug. Porto, cara, o primeiro disco e a intenção de gravar esse outro, o seu segundo disco é lá em Porto também. Mas isso devido a uma questão também de porque a gente acha que tipo lá a gente tem pessoas com assim, que já tem
bastante tempo. A experiência conta bastante. E o nosso tipo de som também já é um som mais particular, né? Pô, tem instrumentos orgânicos, então eu acho que... E como a gente já fez o primeiro lá, que era uma coisa que a gente queria, tinha que gravar em Porto. Pô, a gente fez o primeiro lá, deu certo. Pô, vamos, né? O time que tá ganhando, né? Não vamos trocar o treinador, né? Passando para o cenário das bandas mais autorais, chega a galera do rock funkeado da Guantánamo Groove, que traz um groove sambado, ska abrasileirado e, como eles mesmos salientam, qualquer outro conceito que surja dessa contraditória mistura de influências. Com 3 anos de estrada, a Guantánamo Groove surgiu em 2012 com o intuito de fazer música sem pretensões, que representasse os gostos musicais do grupo. O vocalista Yuri Medeiros faz um breve relato dessa caminhada. 22 de outubro de 2012 a gente fez o primeiro ensaio. Em 7 de novembro de 2012 a gente tocou pela primeira vez, 6 de novembro, se não me engano. Ou seja, são 3 anos de Guantánamo Groove aí, surgiu da vontade que eu, o Gustavo e o Wagner tínhamos de fazer um som, de tocar na noite, de fazer com que o nosso talento musical que a gente percebia que a gente tinha fosse bem aproveitado, né? Rolasse bem. E hoje a gente olha para trás, 3 anos de estrada e já tem um reconhecimento bacana, ter um respaldo da galera que gosta de nos ouvir, é muito massa, é muito bom. Embora existam dificuldades financeiras para a produção de músicas em Santa Maria, a Guantánamo Groove vai ultrapassando desafios e procura sempre uma saída que o sonho não tenha fim. Esse ano, por exemplo, a banda lançou uma campanha de crowdfunding, um financiamento coletivo para a obtenção de capital. A arrecadação era para que a banda pudesse gravar um novo disco, o Ocupa, com 13 faixas. Em cerca de um mês, o grupo conseguiu atingir a meta de R$ 7.500. O próprio processo de crowdfunding foi um exemplo concreto e material disso, né? Financeiro, inclusive, disso. A gente tem superado essa dificuldade de criação através da força do coletivo. Mas a atuação do rock em Santa Maria não para por aí. A Veikan foi fundada em março de 2010, com o intuito de mesclar a energia do metal com influências vindas de outros estilos, dando abertura ao popular e ao regional local. No repertório do grupo, conceitos e letras críticas, reflexivas e abstratas. Em 2011, com uma nova formação, a banda ganhou mais versatilidade, o que resultou na gravação do primeiro trabalho, o EP Freeze, lançado em março do ano seguinte. Depois de passar por reformulações, o vocalista Matheus Oliveira conta que a banda se programa para o lançamento do seu álbum de estreia, com previsão para 2016. As músicas estão praticamente prontas, engatilhadas, falta recauchutar, assim, detalhes mais técnicos, solos, letra, mas melodia, enfim, as estruturas delas estão praticamente prontas, todas, né? Enfim, até por isso a gente começou esse ano uma parceria com a MS Metal Agency, que é uma agência de Salvador, mas que colocou uma filial na Alemanha esse ano, especializada em metal. Com cenário musical abrangente, Santa Maria é conhecida como uma cidade que proporciona oportunidades para apresentações de diferentes estilos nas casas noturnas de que dispõe, inclusive o rock and roll. O Boteco do Rosário é um exemplo desse tipo de estabelecimento. O proprietário do bar, Leonardo Palma, comenta sobre a recepção para bandas no local. Um dos critérios básicos é a qualidade da banda, né? Assim, e a gente tenta fugir daquele estereótipo que cria uma oposição radical entre banda autoral e banda que faz tributo, banda cover. Por quê? Porque a gente compreende que, na verdade, quase todo músico, no seu aprendizado, ele acaba, em algum momento,
aprendendo a tocar a música dos outros. Ele não começa necessariamente já como compositor, como arranjador, como, né, um instrumentista. Ele passa pela fase, na verdade, de ensaiar, de tirar música de outros autores. Mas apesar de os estabelecimentos estarem dispostos a receber todo tipo de banda de rock, alguns proprietários de bares e casas noturnas da cidade possuem preferências sobre quais apresentações desejam trazer aos seus palcos, tendo em vista os gostos musicais do público frequentador. O proprietário do Zeppelin Bar, Marcelo Cunha, salienta a preferência da casa. A tendência é que o pessoal curta mais cover, geralmente. Claro que tem bandas autorais também boas, mas, que nem eu falei, é muito difícil delas entrar nesse circuito e ter um público, né? Geralmente são poucos amigos, tal. Então, são bandas que tocam, mas não traem um grande público, geralmente, assim. Então, vai ficando de lado, né? A gente dá preferências porque é um negócio, né? Então, a gente tem que estar sempre tocando em frente. E se não tem público naquele setor, o cara vai trocando, vai mudando, vai sempre experimentando. Mesmo com dificuldades de divulgação do trabalho autoral, os bares e casas noturnas de Santa Maria tentam, cada vez mais, acolher esse tipo de banda. Para Leonardo Palma, o apoio a trabalhos de grupos que produzem suas próprias músicas é muito importante. O trabalho autoral vem ganhando um espaço bem interessante na cidade e quase que assim, vem conquistando o seu espaço, vem abrindo um caminho à força quase, né? Ganhando visibilidade, conseguindo se mobilizar, compor forças para fazer o trabalho chegar mais longe. Tu vê muitos grupos, um auxiliando o outro, muita parceria entre autores, entre bandas, entre compositores, iniciativas muito interessantes e lindas assim, que a gente vê na cidade. Que, eu diria, o caminho da produção cultural é o caminho desejável. O modo como as estruturas que seriam feitas para acolher e fomentar é que isso que é o lamentável e o triste. Sobre o público que consome o rock em Santa Maria, Marcelo Cunha lamenta que o cenário ainda seja tímido. Ele alega que o Zeppelin abre espaço para apresentações ao vivo, mesmo com a parcela de público reduzida. O público é muito pequeno para rock. E o pessoal que gosta de rock geralmente está começando a escutar rock, por exemplo, o pessoal que tem entre 18 a 30 anos, que é o pessoal mais jovem. Geralmente não está formado ainda, né? O cara não tem, é questão financeira na real, né? Então o público de rock é mais jovial e esse público procura ir nos lugares mais baratos possível, assim, um show, se for, né, de graça melhor ainda, claro, né? Mas então, e a gente é um lugar pequeno, então a gente tem um valor mais caro e tal. E isso meio que dificulta a entrada, tipo, para estudantes, assim, a gente vê que o nosso público é mais velho, né? Pessoal de 30 para cima, assim. Mas que gosta de rock, que ouviu a vida inteira rock, né? A falta de incentivo por parte do poder público também é um problema para a divulgação e consolidação do trabalho de músicos do gênero rock em Santa Maria. Entretanto, Leonardo Palma acredita que o cenário ainda possa melhorar. De modo geral, não só em Santa Maria, mas no país inteiro e até, sei lá, eu acho que a gente carece, na verdade, de uma estatura cultural para as pessoas que estão envolvidas hoje na gestão, na administração, no agenciamento das estruturas públicas e privadas também, não só isso. Né? Santa Maria ela é um paradoxo, na verdade. Nós somos uma cidade rica em universidades, em cursos de formação, em centros de formação, e tem momentos que a gente, quando escuta certas autoridades falarem, a ideia que dá é que elas não passaram nem perto no mínimo treinamento técnico, científico, de uma formação universal com relação à cultura, porque a gente só vê, na verdade, muitas vezes é o estereótipo, é a caricatura, né? É um recorte muito pobre, às vezes, do tipo de sensibilidade, de percepção e de propostas para a cidade. Você ouviu o documentário Rock em Santa Maria, vislumbrando o cenário musical de bandas autorais e covers. Os destaques foram para as opiniões dos integrantes das bandas Inseto Social, Guantánamo Groove, Lug e Vacant, sobre os processos de criação e divulgação de seus trabalhos, e a opinião dos empresários Leonardo Palma, do Boteco do Rosário, e Marcelo Cunha, do Zeppelin Bar,
sobre os cenários de rock and roll santamarense e as oportunidades para covers e autorais. Agradecemos pela atenção. Este documentário foi produzido pelos acadêmicos de jornalismo Débora Alves, Lucas Schneider, Marlon Souza e Michele Taborda, na disciplina de Projeto Experimental em Rádio. A apresentação foi de Marlon Souza e Michele Taborda. Na Central Técnica Clenilson Oliveira. Orientação do jornalista e professor Gilson Piber. Esperamos que você tenha gostado. Boa noite.